A paz do Senhor, amados, que é a pastora Marília Oliveira. E aí, você que esperou a semana todinha para estar aí aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Nós vamos hoje, o Espírito Santo de Deus hoje, ele vai ativar você no teu espírito. Eu creio que Deus vai ativar você no seu espírito e que nós vamos destravar esses ministérios que estão travados. Às vezes você está travado simplesmente por alguma coisa boba. Essa live hoje é para você que está se sentindo assim. Você tem vontade, você sente que tem um chamado, ou talvez ainda nem descobriu o seu chamado, mas sente, que você tem esse chamado. E essa tarde, essa noite, onde você vai ouvir esse vídeo, você vai ser o quê? Você vai ser convidado a destravar os seus dons espirituais. E eu estou aqui para destravar os seus dons espirituais. Comentem aí se vocês estão assim, se sentindo que os seus dons estão travados, Então vamos aí destravar, vamos orar. Você que pode, curva essa cabeça, em respeito ao Espírito Santo que está sobre nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, aquele que vive, que reina, que tem toda a autoridade, ó Pai, sobre mim, sobre a minha vida. Pai, que não seja mais a Marília ministrar o seu povo, meu Pai, mas que seja, Senhor, a ministra da tua palavra, meu Pai. Coloque a capa, Senhor Jesus, a capa de autoridade sobre mim, meu Pai. Envia os seus anjos agora, Pai. Eu já corto, Pai, nas zonas celestiais da maldade, Pai, toda a intenção do coração, ó Pai, do homem, Pai, de tentar ferir, de tentar entrar aqui, Senhor, para destruir, Senhor, para fazer algo, Senhor, que não é do teu agrado. Pai, eu coloco, Senhor, esse povo, Pai, que vai ouvir a tua voz. Esse povo que o Senhor foi chamado hoje, Senhor, para destravar ministérios, para destravar cadeias. Eu corto nas zonas celestiais da maldade, meu Pai, tudo que é pedra de atrapalho, tudo aquilo, Senhor, que está diante de ti, Senhor, que está travando o ministério dos teus filhos e das suas filhas. Eu declaro que nessa noite será destravado no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos estar iniciando essa palavra, Eu estou muito feliz, o Espírito Santo me deixa feliz nesse dia, aonde que Ele testifica no meu coração, de que é sim, apesar de muitas pessoas têm passado, têm colocado seu pedido de oração, e Deus ele tem me incomodando. Deus está me incomodando para poder falar para você, que você tem um dom também para ser chamado para orar, para ter um intercessor, e que Deus vai fazer muitas coisas através das lives, através das orações, através das meditações que nós colocamos aqui, Então aqui eu quero primeiramente fazer com que você venha entender esse chamado e talvez entender por que você está bloqueado nesse chamado. 1 Coríntios 12, 4, 11. 1 Coríntios do quase ao 11, nós vamos entender o que é esse chamado do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministro, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas o Senhor é o mesmo, Deus, quem opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada para cada um, para o que for útil. Porque a um é pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de fé, ou pelo mesmo Espírito o dom de curar, e o outro a operação de milagres, ao outro
profecia, a outro dom de discernir o espírito, e outra de variedades de línguas, e outra as interpretações das línguas. Mas um só é o mesmo, opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então aqui está falando de um chamado. Aqui está falando das ferramentas, né? A palavra do Senhor vai dizer que nós somos ferramentas preparadas da mão de Deus. Então, eu aqui consigo entender aquilo que já foi depositado sobre mim e que eu preciso desse destravar. Veja que o verso 11 vai dizer que o Espírito, ele dá conforme aquilo que convém, conforme que Deus vai vendo que você vai usar e conforme a particularidade de cada um como quer. Então nós temos que querer, nós temos que sentir, nós temos que querer estar ativando os dons do Espírito. Essa chama, ela tem que estar dentro do nosso entendimento, dentro do nosso coração, aonde que nós, né, entendemos. E vamos lá para que você possa ver a palavra do Senhor, Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12. Vamos lá. Você que pode aí, Romanos 12. Romanos 12, 1 vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui ele está falando que quando nós entrarmos nesse culto, quando nós entrarmos dentro, né, da palavra, dentro da presença do Senhor, é para a gente fazer isso com consciência, fazer isso como um culto racional, não fazer de qualquer maneira. Veja que às vezes a gente não sabe o porquê que o outro está fazendo. Deus não quer que você copie a adoração que o outro está fazendo. Deus, ele quer que você entenda o porquê que isso está acontecendo. Por que Deus está movimentando dessa forma. Muitas vezes a gente só ora quando a gente vê o irmão da frente orar. A gente levanta a mão porque a gente viu que o irmão levantou a mão. Então Deus está falando aqui de uma consciência, de um entendimento. Para essas pessoas, está fazendo o quê? Apresentando diante de Deus um culto racional. Em Efésios, vamos lá, em Efésios capítulo 4. Vamos lá, Deus quer ativar o teu espírito nessa manhã, ou nessa noite, não sei que horas que você vai estar vendo essa ministração dessa palavra. Efésios. Quando a gente quer, a gente não acha, né, irmãos? Efésios. Efésios 4. Olha, estava pertinho de mim. Estava pertinho de mim, irmão. Efésios está aqui. Efésios. Tem um pouquinho de paciência com a pastora. Bem, Efésios 4:11.
11:12 vai dizer assim: e ele mesmo deu para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui está falando exatamente, né, da vontade de Deus. Deus, ele quer nos dar, ele nos chamou para essa manifestação do Espírito, para essa manifestação grandiosa, onde Deus quer dar os dons espirituais. Isso é a ferramenta de Deus, né? Os dons espirituais são o quê? São essa capacidade, né? Essa capacidade consentida pelo Espírito Santo para edificação do corpo de Cristo. Muitos crentes possuem dons, mas estão espiritualmente travados por medos, por traumas, por pecados, por falta de ensino ou por falta da incredulidade. Então aqui você já tem, né, uma análise de porquê que você possa estar sendo travado nesses dons. Às vezes você está sendo travado por medos, por traumas, às vezes você começou a tocar nos dons espirituais e alguém, por não ter esse conhecimento de que a sua chamada é para isso, você pode ter ficado ferido, alguém pode ter te machucado. Quando você estava começando a tocar nos dons espirituais, alguém te feriu, alguém disse que você não era chamado para isso. Que talvez alguém possa ter colocado: olha, cuidado com o que você está fazendo, cuidado como que você está orando, né? Muitas pessoas, elas, por não entender o nosso chamado, ela vai criticar o nosso chamado, por não entender exatamente o porquê que você foi chamado. Às vezes o que possa estar te limitando nessa manhã, nessa noite, é um pecado. Aquele pecado de estimação, é aquele pecado que vira e mexe, você tá bem, mas quando você vê, você acaba desagradando, acaba entristecendo o coração do Senhor quando você faz, quando você fala. Às vezes o pecado é uma mentira que você conta. Às vezes o pecado é você negligenciar alguma coisa. Às vezes o pecado, né, ele vira e mexe, ele está batendo na tua porta, né? E a falta de ensino. Qual é a falta de ensino? Exatamente isso que eu estou explicando. Tem pessoas que elas não sabem administrar. Tem pessoas que estão ensinando, mas elas não conseguem passar do nível daquilo que ela já encheu. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. E às vezes quando a gente fica, né, debaixo de uma autoridade, debaixo de uma nuvem, né, da igreja, e a igreja não tem essa visão espiritual, a nossa patente espiritual, ela fica bloqueada, ela fica comprometida, porque Deus chamou você para romper. Deus chamou para você porque Deus estabeleceu você ferramentas que Ele quer usar, ferramentas que você vai usar. E como foi ministrado através da palavra, a palavra do Senhor vai falar o quê? Que nós temos o dom segundo aquilo que o Espírito Santo quer repartir. Tem pessoas que têm vários dons, tem pessoas que vai ter um dom só. Né? Tem pessoas que vão ter que buscar, que vão ter que insistir, porque lá no 11, que nós lemos em Romanos, vai falar o quê? Que Deus ele faz o quê? Ele dá o dom para aquele que busca, para aquele que quer, para aquele que confia, para aquele que acredita. Então, primeiramente de tudo, você tem que acreditar. É onde que vem a parte da incredulidade.
Você tem que acreditar no seu dom. Você tem que acreditar que Deus está fazendo e que Deus colocou sobre você, quando Deus te teceu, né? A palavra do Senhor fala que Deus tece os nossos ossos desde o ventre da nossa mãe. Então, quando Deus teceu você, quando Deus fez você, Ele colocou dentro de você o DNA dele. Qual é o DNA dele? A divina natureza que vem do alto. E essa divina natureza que vem do alto, que é o nosso DNA, ele se corrompe, né? Com o quê? Com o sistema. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo esse DNA de Deus. É por isso que nós temos que focar na palavra. É por isso que a gente não pode sair do Espírito, para manter o DNA de Deus. E dentro do DNA de Deus, Deus ele tem esses dons espirituais. Mas, pastora Marília, o que é esses dons espirituais? Dons espirituais são manifestação do Espírito Santo de Deus. Não é habilidade natural. Você vê que se alguém tentar fazer alguma coisa próximo de você, não vai sair igual. Porque o dom está sobre aquele, não está sobre o outro. Nós não conseguimos copiar o dom. O dom é para aquele que nasceu, é para aquele que foi chamado, é para aquele que está escolhido naquele dom. Não é uma habilidade natural. Você olha assim, você sabe que a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo. Você sabe que aquela habilidade que aquela pessoa tem é um dom que ela tem. Às vezes você tem uma habilidade de organizar a igreja. Às vezes você tem uma sensibilidade muito grande no mundo espiritual. Isso é o seu chamado sendo ativado. Esse é o espírito, né, de intercessão da igreja, né? Então, eles operam segundo a vontade de Deus, né? No propósito coletivo da igreja. Então você tem que ficar atento. Se você está debaixo de uma cobertura da nuvem da igreja, né? Que é quando nós oramos, estamos debaixo de uma liderança, a gente está debaixo da nuvem da igreja. Então, se a nuvem da sua igreja, ela não está tocando nos dons espirituais, ela não está tocando nessa linha de que Deus, fique atento. Fique atento, porque Deus ele quer manifestar a tua glória. Deus ele quer manifestar a tua glória. Deus ele quer manifestar o teu poder. E Satanás ele quer tirar esse poder da igreja. E em Gênesis capítulo 1, Deus vai dar o quê? A governança. Deus ele tem um trabalho de fazer todo o sistema onde que nós estamos. E ele quis compartilhar comigo e com você. Deus ele quis compartilhar. E nesse compartilhar do Senhor, Deus compartilha algo precioso. O que Deus ele está compartilhando aqui? O seu governo. Ele está permitindo que o homem governe o mundo. Governe, sujeitai-vos à terra. E Satanás, né, ele tem o quê? Ele tem impedido que esse homem governe as coisas. Satanás está tocando na mente. O homem, quando não consegue governar sua própria mente, ele não governa a tua casa. Ele não governa o espírito. Então, nós temos que ter o quê? O governo de Cristo sobre nós. E quando nós temos esse governo de Cristo sobre nós, quando nós temos essa patente de autoridade sobre as nossas cabeças, aqui nós começamos a acordar espiritualmente, destravar espiritualmente, porque nós entendemos que é da vontade de Deus. Deus, ele distribuiu através do Espírito Santo os dons espirituais e nós temos que estar nessa busca, nessa vontade. São as armas que Deus nos deu para poder lutar contra potestades, principados, príncipes das trevas, e toda, né, pegar toda a armadura que vem do Senhor. Então, isso nós temos que ter o quê? Nós temos que ter habilidades, nós temos que ter as ferramentas, os dons espirituais necessários. Às vezes você tem uma chamada de cura.
mas que o outro irmão não tem. Às vezes você foi chamado para libertação. Aí quando você começa a falar de libertação, o seu irmão que não foi chamado para libertação, em vez dele ir para a palavra e ver, não, irmão, se você foi chamado mesmo para libertação, busque com cuidado, busque com sabedoria. Não, ele tenta colocar o quê? O espírito de medo sobre você. Ele tenta colocar que você não foi chamado, ou que se você for entrar ali é para você, ele tenta tirar você do seu chamado, né? Nós temos que ficar atento exatamente sobre isso. Quais são as principais travas espirituais que eu talvez esteja aí me comprometendo? Pastora, eu quero sim, eu tenho esse espírito ativado em mim, esse espírito de que eu tenho que crescer, eu tenho que partir por águas mais profundas, mas o que pode estar acontecendo espiritualmente que eu não consigo entender? Porque que o meu chamado está travado? Um dos chamados travados, amados, é o medo de errar. Então, Satanás aqui, os demônios, eles fazem o quê? Eles fazem com que a gente venha ter esse espírito de medo. E nós temos que confrontar, porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu um espírito de ousadia. Veja que os demônios estão atuando, jogando setas, dados inflamados na nossa mente. E às vezes você está com esses dados inflamados na sua mente. A falta de intimidade com Deus. O inimigo, ele faz com que a gente se afasta de Deus. O inimigo não quer que a gente tenha constância em oração, em buscar. Tem pessoas que têm chamados, mas só trabalham nos seus dons quando a nuvem está sobre a igreja. Deus usa ele no altar, Deus usa ele profeticamente, mas saindo dali Deus não usa. Por que Deus não usa? Porque a nuvem da glória, a nuvem estava sobre a igreja, não está sobre a vida daquela pessoa, está sobre a igreja. Então quando ele está na igreja, ele consegue tocar nos dons espirituais. Saindo dali ele não toca, porque a nuvem não está sobre ele. Por quê? Porque não tem intimidade e constância diante do Senhor, né? Ele é infiel no seu tempo. Ele é infiel no seu tempo, na sua intimidade. Ele tem tempo para todas as coisas, mas para buscar o Senhor, para estudar a palavra, ele não tem tempo. Pecado não tratado, né? Nós já vimos um motivo ali na frente. Pecado não tratado são aquelas pequenas coisas que do dia a dia, é uma mentira que você conta ali, né? É um prestar conta que você não prestou conta. E aí vai, né? Aí cada um que se analise e vê qual é o pecado que pode estar escondido, qual é o pecado que não está sendo confessado, para que você possa se analisar, né, e tirar esse governo diante da tua vida, né, que nós temos que estar debaixo totalmente do governo de Cristo. É Cristo que tem que governar a nossa vida. E às vezes a gente, por não vigiar, a gente é salvo, a gente tem a confissão do Senhor, mas a gente deixa característica de Satanás, do diabo, do demônio que governa a nossa vida, né? Então a gente não consegue ser totalmente liberto. Então você tem que se analisar e ver qual é o pecado que não está curado, qual é o pecado que não foi tratado. Feridas emocionais. Feridas emocionais também travam o seu chamado. O que são as feridas emocionais? São a raiva, é aquela angústia contida, é você desejar mal para o seu irmão, é você fazer uma oração ao contrário. É alguém falar que vai conquistar alguma coisa e você
profetizar contra o seu irmão, dizer que não vai dar certo, que isso não pode acontecer, a pessoa não pode estar melhor do que você, é você ser invejoso. Tudo isso são exemplos de pessoas que estão bloqueadas no seu chamado, né? E a falta de ensino e de ativação. Às vezes você está debaixo de uma nuvem, né? De um ensino onde que o pastor não tem essa visão. Então, por ele não ter essa visão, ele não te ativa nos dons. Ele não te ativa porque ele não sabe que a igreja possui, ou ele não sabe como ativar isso sobre a igreja, porque como ele não tem ativado isso dentro dele, ele não consegue ativar a tua igreja, ele não consegue ativar o corpo do Senhor. Ele consegue ativar o corpo do Senhor para uma vida de santidade, para uma vida de salvação. Mas não consegue ativar as pessoas a estar buscando esses dons. Dons esses que vão ser ferramentas para que Deus venha trabalhar no seu ministério, né? O ministério de Jesus, ele é feito de quê? Ele é feito de que você vem ferido, você vem machucado, mas você sara, dá lugar para essas pessoas, para as novas pessoas entrar, e agora é você que está sobre ela. Agora é você que cuida dessa ferida de quem está chegando agora. E as pessoas, elas não estão tendo esse entendimento. Elas estão sentando na cadeira ferida e ficando ali por 10, 20 anos, e você vai ministrar uma palavra, elas continuam feridas. O ministério de Cristo é avançar, é evoluir. Veja que ele vai falar isso com Simão. Simão estava andando no ministério já tinha bastante tempo, porque foi a última ceia. Na última ceia, né, Simão, ele tinha participado da ceia, e ele falou com Simão: Simão, Simão, hoje mesmo Satanás me pediu para me te cirandar, e eu roguei por ti, para que você não desfaleça, ou seja, para que você não pudesse perder a tua fé. Mas quando tu se converter, você será testemunho. Então aqui, Cristo, ele está vendo que nós andamos com ele, tomamos a Santa Ceia com ele, mas que tem coisas para ser consertadas. Quando eu permito que o governo de Deus esteja sobre a minha cabeça, como nós oramos aqui, Cristo, ele reina, ele vive sobre nós, sobre mim, sobre tudo que há. Então Deus também está governando as minhas emoções. Eu não me iro com facilidade. Pode se irar, a palavra do Senhor diz, pode se irar, mas por pouco tempo. Você pode sim ficar chateado, mas não é aquela ira de barraqueira, não é aquela ira que perde a linha, não é aquela ira que briga por qualquer motivo ou briga por qualquer pessoa. Não é essa ira, né? Deus está falando aqui para que a gente possa interceder pelo seu irmão. Não é você jogar palavras de maldição sobre o seu irmão, querer que as coisas dêem errado para ele, porque você não pode, né? Muitas pessoas desejam que o outro não consiga porque ainda não chegou a sua vez e você quer ser o primeiro a chegar, né? Então aqui são muitas travas, né, que você pode estar debaixo desse governo. Um curso gratuito de ChatGPT e inteligência artificial, com 4 aulas, com cerca de 2 horas. Amém, amados? Como destravar os dons? Você tá gostando? Coloca aqui: pastor, eu tô assim, eu tô querendo destravar os meus dons, mas eu não tô conseguindo destravar os meus dons. Como destravar os meus dons? Arrependimento e santificação. O dom, ele não vai vir, ele não vai estar disposto na sua vida enquanto que não houver santificação. Quando não tiver santificação, quando não tiver conduta de Cristo. Não é conduta de crente, é conduta de Cristo.
tá? Arrependimento e santificação. Como que eu me santifico? Eu começo a me santificar quando eu presto atenção no que eu estou ouvindo. O que você está ouvindo está glorificando o nome do Senhor? Está edificando? Está trazendo edificação para você e para a igreja? Se não está santificando, a palavra do Senhor, em 1 Salmos, vai falar o quê? Para a gente sair das rodas dos escarnecedores. Né? Às vezes o que está travando o seu ministério é você dar ouvido para fofoca, é você sentar nas rodas dos escarnecedores, é você se aconselhar com quem não tem a palavra, né? É você não prestar atenção no que você faz, no que você fala. Então a santificação ela começa aqui, ó, em Efésios capítulo 6. Você vai ver que a primeira coisa que Deus guarda, que a gente pede para o Espírito Santo guardar sobre nós, é o capacete da salvação. O capacete, ele brinda, né? E vamos imaginar aqui um capacete, né? Ele vai brindar a sua mente, aquilo que eu penso. Os pensamentos de Deus são maiores que os seus. Então é o capacete brinda a mente. E ele vem aqui, ó, tapando os seus ouvidos. Agora você não vai dar ouvidos para Satanás, você não vai dar ouvidos para cantada, você não vai dar ouvidos para a seta que vem de fora. Você vai brindar os seus ouvidos, porque a palavra do Senhor vai dizer que as ovelhas do Senhor, ela conhece a voz do seu pastor. Então você não vai se desviar com qualquer psil. Você não vai se desviar. Porque quando você ouvir, você vai ter o discernimento de espírito. Você vai ter palavra. Palavra para confrontar aquilo que você está ouvindo. Você vai brindar os seus olhos. Eu vou brindar os meus olhos, eu não vou ver agora qualquer coisa, eu não vou participar de qualquer coisa. No meu celular, quando eu rolar, né, a tela para cima, eu não vou ali gastar meu tempo, a minha energia, a minha sabedoria, o meu entendimento para ver as coisas que não agradam o Senhor. Eu vou deixar aquilo batido. Eu vou alimentar o meu espírito com as coisas de Deus. Quando você passa tempo ali na tela do celular, que você fica aí no story, né, passando as coisas lá para cima, lá, você não está edificando a tua carne, não está edificando o teu espírito. Você está alimentando a tua carne, você está vendo aquilo que a carne está pedindo para você ver. Então, uma das primeiras coisas é a gente brindar isso aqui. Brindar o que nós ouvimos, o que nós estamos vendo. Por que que a gente tem que brindar o que nós estamos vendo? Deus, ele quer santificação. E para que Deus possa me usar na santificação, ele quer me dar visão espiritual. Eu tenho que andar no espírito, porque se eu ficar olhando o que a carne quer, Deus não vai ativar os meus 5 sentidos, dos dons espirituais. Deus, ele quer te dar visão aberta, visão de sentido. E para que você possa ter essa visão aberta, visão de sentido, você tem que estar santificado os seus olhos têm que estar santificados. Seus olhos têm que estar santificados para que você possa ver o mundo espiritual, para que você possa entender o mundo espiritual. Por isso que a sua mente ela tem que estar com a mente de Deus. É a palavra que tem que estar na tua mente, para que você possa resistir os dardos inflamados do inimigo. Você tem que prestar atenção naquilo que você fala. Você é a pessoa que é semelhante a Deus. Então a tua palavra tem poder, a tua palavra ela tem autoridade no mundo espiritual. No mundo espiritual, o mundo espiritual ele existe para isso.
para poder trazer energias, para trazer a nossa fala. Deus, ele construiu todas as coisas através da fala. Jesus, quando ele queria operar um milagre, ele falava, ele direcionava, ele verbalizava. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente está verbalizando, com aquilo que a gente está soltando. Amém? Como destravar? Se arrependendo e se santificando, né? Deus também, ele quer usar o seu sentido. O olfato, Deus vai falar na tua palavra que o cheiro do pecado, né, estava incomodando as suas narinas. Então o pecado, ele tem cheiro. Quando você entrar num ambiente carregado, quando você estiver orando por alguém e que ali foi feita alguma coisa contra aquela pessoa, Deus vai ativar o seu olfato. Deus, ele vai ativar para que você possa sentir o cheiro daquele pecado, sentir o cheiro de qual é o trono que tá governando essa vida. Se é o trono de Lilith, se é o trono de Leviatã, se é o trono de Azamael, se é os outros tronos que nós vamos falar aqui. Depois eu vou trazer, né? Assim, se Deus permitir, né? Um estudo sobre demologia. Então aqui eu vou falar sobre os tronos, quem é Leviatã, quem é Lilith, né, onde que ela trabalha. Esses são as potestades, são os grandes. Então, quando você entrar num governo de Lilith, você vai entender que a pessoa está naquele governo. Como eu sei que a pessoa está no governo do Leviatã? Leviatã, ele está governando, e o Leviatã, ele tem cabeças. Cabeças, nós entendemos que somos filhas de Leviatã. É a natureza de Leviatã. Então, uma pessoa que é soberba, né? Controladora, manipuladora, se vitimiza muito, quer controlar tudo, tá debaixo do espírito de Leviatã. Então é por isso que você tem que olhar para a pessoa e já entender de cara quem é o governo que tá a tua vida, né? Lilith, ele vai trabalhar na parte sensual, tanto do homem quanto da mulher. Ela vai trabalhar aí nessa sensualidade, né? Ela vai trazer, né, essas coisas que nós vamos falar mais abertamente, né, como que ela trabalha. Lilith também, ela vai trabalhar junto com o espírito de Jezabel. E para Jezabel existir, tem que ter o espírito de Acabe. Né? Olha só como a gente vai puxando, um governo vai casando o outro. Então, quando você vê a mulher é crente, o homem é crente, mas qual é o livro que eu tô lendo? A pessoa, ela está ali, né, com roupa, gravata, com as suas vestes, mas qual é o espírito que eu tô lendo? É uma mulher que quer governar toda a tua casa? É uma mulher que é manipuladora, controladora, desobediente, soberba? Só essa pessoa tá certa. Vou trazer aqui. Então nós temos que ter esses dons do Espírito Santo atuando na nossa vida. Que quando alguém estiver perto de você, você vai entender qual é o espírito que está governando a vida dessa pessoa, que pelas filhas. Leviatã vai ter suas filhas. Nós, como os filhos de Deus, governantes pelo poder de Deus, pela graça de Deus, nós temos que manifestar a criatura de Deus. Nós temos que manifestar Cristo em nós. As nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, ela tem que estar alicerçada dentro da palavra.
né? Quem está governando pelo Espírito Santo de Deus não é enganado. Então aqui já começa, quando você começa a buscar, a destravar esses dons espirituais, Deus vai te dar visão aberta do Espírito, amados. E eu vim aqui para ativar você no seu espírito, para que você desperta. 2 Timóteo vai falar assim, desperta aqueles que dormem. Desperta aqueles que não estão buscando a minha palavra. Uma vida de oração, de jejum. Se você quer os dons espirituais sobre sua vida, você tem que estar debaixo de uma vida de oração e de jejum. Porque você tem que conhecer a voz do Pai. Você tem que entender como que o Pai fala com você. Deus, ele fala através dos sonhos. Tem gente que já entendeu isso, né? Tem gente que já entendeu isso, Tem gente que já entendeu que Deus fala através dos sonhos. Aí quando Deus começa a falar através dos sonhos, você vai começar, nossa, Deus me fala. Eu sonho, acontece. Ou às vezes é bem parecido com aquilo que eu sonhei. Então Deus, ele quer falar com você através do sonho. Estudar a palavra. Ativar. Você tem que ser ativado pela fé, né? Então, você tem que ouvir a palavra do Senhor, você tem que ser ativado no teu espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, você tem que ser ativado no teu espírito. Imposições de mãos e de discípulos. Às vezes, você vai ter uma transferência de dons. Veja que Jesus, lá em Isaías 61, verso 1, se eu não me engano, vai dizer, Isaías vai profetizar que iria ter um tempo em que ia haver um homem, e esse homem iria estar sobre ele o Espírito Santo de Deus. E esse homem cujo iria estar o Espírito Santo de Deus, ele ia vir para poder destronar, ele ia vir para poder destruir, tirar do cativeiro, tirar dos agrilhões. Então ele vai falar o quê? De guerra espiritual. Jesus, ele veio para combater o quê? O sistema, a guerra espiritual, né? Tirar de cativeiros Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Isso é Isaías falando. Isaías 61. Né? Isaías 61. Aí quando é lá em Lucas, quando for em Lucas, deixa eu ver, eu tinha anotado aqui. Eu agora não vou achar aqui. Mas Jesus, ele vai vir. Ele vai ser profetizado, né? Pronunciado. Então, tudo que o céu quer fazer antes, o céu, ele fala ao seu favor. Ele fala a seu respeito. E quando essa declaração, quando o céu já está se movimentando para fazer algo na sua vida, o céu já chama por você, o céu já notifica que você chegou. Então ali Isaías, ele estava o quê? Profetizando. Ele estava tendo uma visão, ele estava profetizando que Jesus ia vir. E quando é em Lucas, Deus vai falar o quê? Eis que hoje essa profecia de Isaías se cumpriu. Hoje essa profecia de Isaías se cumpriu, para que pudesse estar sobre mim o Espírito do Senhor, para libertar os cativos, tirar os oprimidos, os grilhões de quem estão presos. Aqui ele está falando de pessoas que estão presas no sistema. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar, gente.
Aqui, Lucas 4, capítulo 18. Isso aqui é a profecia se cumprindo, profecia de Isaías se cumprindo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres e enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos e conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui o Senhor ele está vindo, amados. Aqui o Senhor ele está vindo para destronar o reino que Lúcifer governa. Aqui ele está dando cego, vista aos cegos. Não é cegos, visão. Não é isso aqui. É visão espiritual. Deus ele veio para tirar a sua cegueira espiritual. Ele veio para curar. Ele veio para dar vista aos cegos. Essa visão espiritual. Deus ele veio para libertar cativos. Quem é que está cativo? A Bíblia vai falar de cativeiro, da mulher corcunda, né, que estava ali corcunda há muitos anos. Ele vai falar de um paralítico que estava há muitos anos. Ele vai falar do tanque de Betesda, um homem há 38 anos que estava ali cativos. São pessoas essas que precisam de libertação. Restauração aos cegos, ou seja, da vista, dá um entendimento, o entendimento da graça, entendimento do trono. Oprimidos, aqui Deus ele vem contra o sistema. Oprimidos, amados, o que é oprimidos? Oprimidos é ansiedade, é espírito de depressão, é crise de pânico. Deus ele veio aqui para restaurar essas pessoas e para dar liberdades aos oprimidos. Oprimidos, Deus ele veio exatamente para confrontar o sistema, batalha espiritual, chicote em Satanás. Amém? E às vezes você vai receber essa unção de transferência, como nós estamos falando. Isaías profetizou, Jesus veio em carne e cumpriu. E Jesus, em Lucas 5, ele pega a mesma autoridade que ele deu, que ele recebeu do Pai, e ele dá para os discípulos. Vai, ide. Eu tô te dando para você, Lecandere Manais. Eu tô dando para você, Lebarachou, Lecandere Massai, a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Oh Deus, tremendo. Deus, ele deu a autoridade, a mesma autoridade que ele recebeu, ele transfere. Ele transfere para você, amado. Ele transfere para você. Em nome do Senhor Jesus. Amados, vou terminar aqui. Ficou muita coisa. Tem muita coisa. Olha, são 50 tópicos. 50 tópicos. Só de como você vai destravar o seu chamado. E eu parei no 3. E já tem quase 1 hora de vídeo. Tem muita coisa. Nós vamos continuar. Vídeo parte 2. Vídeo parte 2 aí. Você destravando seus dons espirituais. Então já fica aí ativando o teu espírito para que Deus possa falar um pouco mais sobre o que Ele quer que você destrava. Depois nós vamos falar assim desse trono de Leviatã, trono de Lilith, né, trono de Jezabel. Então nós vamos falar muita coisa, mas para que isso aconteça, a gente tem que continuar destravando os dons. Amém? Se eu conseguir ativar os seus dons do Espírito, comente aqui, compartilhe essa live se isso falou com você, se isso falou no seu coração. Ative o sininho aqui, se inscreva no canal e coloque aqui as suas perguntas, tá bom? Conforme nós vamos fazendo esses vídeos, eu vou trazendo para você algumas respostas de perguntas que vocês
colocar debaixo desse vídeo. Então comente aí: sim, pastor, eu estou assim. Eu sinto que eu tenho um chamado, mas eu não consigo ser liberto totalmente. Eu não consigo destravar os meus dons. Eu estou andando certinha dentro do Senhor, dentro daquilo que Ele fala, dentro das Escrituras, mas não estou conseguindo ativar o meu dom. O que eu posso fazer? Então nós vamos aqui, fique comigo até os 50 tópicos dessa mensagem, que eu tenho certeza que você vai ser ativado no teu espírito. Graça e paz, amados, no nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, eu te apresento esse povo lindo do Senhor, povo que o Senhor escolheu, meu Pai, para ser os remanescentes da glória de Deus, meu Pai. E aqui, eu, Pai, sobre essa palavra que foi ministrada, sobre o espírito deles, meu Pai, eu profetizo, eu decreto diante, meu Pai, do mundo celestial agora, meu Pai, que eles vão ser ativados no teu Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que os anjos do Senhor venham passar agora, Pai, com sua espada de fogo, Pai, e destronar, Pai, toda a potestade, principados, meu Pai, príncipe das maldades, meu Pai, nas cortes celestiais, aonde tiver uma palavra de maldição, aonde que tiver uma palavra lançada contra o meu ministério, contra o ministério do teu povo, meu Pai, aonde tiver uma crença limitante, meu Pai, nós nos levantamos agora e recolhemos todo esse lixo espiritual, nós cancelamos, meu Pai, e nós decretamos a ativação dos dons para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz. Beijo, queridos, e eu vou estar aqui mais uma vez toda segunda-feira. Vamos fazer esse combinado? Toda segunda-feira nós vamos aqui estar trazendo, destravando os dons espirituais, para que você possa aí estar destravando os seus dons espirituais e contando vitória. Amém? Fica na paz no nome de Jesus.